Graça e paz, irmãos, irmãs. Vamos orar para que o Senhor abençoe essa palavra. Amém? Querido Pai, em nome de Jesus, pedimos a ação do Teu Santo Espírito para essa ministração. Querido Deus, dá-nos a luz da palavra, haja de tal modo que o nosso coração possa ser tocado, possa ser movido pela Tua própria mão, resultado do Teu iluminar. Querido Deus, fale ao nosso coração naquilo que Tu queres nos falar. Fala, Senhor, para nos acrescentar a verdade. Fala, Senhor, para nos encorajar. Fala, Senhor, também para nos corrigir. Fale, Senhor. Fale a Tua palavra santa, de maneira que haja um resultado de transformação na nossa vida. Leva-nos muito além do simples conhecimento e nos ajude, Senhor, a compreender a verdade e a entrar na realidade. Dá-nos a realidade, por fim, Senhor. Faz a Tua obra, querido Espírito Santo. Destrua as obras do diabo e faça a Tua obra em nossos corações. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, vamos ler esse título? Leiam, por favor, irmãos. Amém. Então, esse tem sido o tema que a gente já tem visto há bastante tempo. A princípio, eu tenho falado para os irmãos a grande necessidade de atentarmos nas coisas que não se veem. Precisamos aprender no Senhor a desenvolver um viver de fé. Fé na verdade, fé na palavra. Então, esse é o tema mais principal, na verdade. Atentarmos nas coisas que não se veem. A explicação das coisas está nas coisas que não se vê. Então, essa é uma grande necessidade de desenvolvermos no nosso viver. Colocar os olhos no que não se vê. Um viver genuinamente de fé, com base na verdade. Não é? Então, esse é o ponto principal. Depois, compartilhando com os irmãos a respeito do que vemos e do que não vemos, em especial a respeito do que não vemos, nós estamos em 1 Coríntios capítulo 10, procurando entender as coisas que Paulo está nos falando ali a respeito da mesa de Deus e a mesa dos demônios. O que quer dizer isso? Que Deus nos serve coisas e que os demônios também nos servem coisas. E nós sempre vamos estar diante de duas coisas: árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal, vida e morte, bênção e maldição, porta estreita, porta larga. Não podeis servir a dois senhores, ou se apega a um, ou se apega ao outro. Então, o nosso viver, amados, é constantemente posto em prova com respeito a escolhermos uma coisa.
Que caminho queremos tomar? Se eu tomo um caminho, isso chegará a um destino. Se eu tomo outro caminho, eu terei outro destino. São coisas que não vemos. Estou falando de coisas espirituais. Então, o fato é que nós sempre estamos sendo pressionados. As coisas vão bem ou as coisas vão mal, tanto quanto eu discerno as coisas que não vejo. Se eu não discerno as coisas que eu não vejo, então eu vivo baseado no que eu vejo. E isso é ruim, né, irmãos? Não tenho visto nenhum ser humano se dar bem por basear o seu viver apenas no que vê. Não tem ninguém se dando bem, vivendo uma vida que se norteia pelas coisas que se veem. As coisas que se veem, as coisas materiais, as coisas do dia a dia, as coisas que vemos em todos os ambientes, os acontecimentos todos anunciam coisas ruins. Há um governo diabólico sobre isso. Então, Paulo nos leva a essa exortação, a essa, na verdade, advertência. Atenta, coloca os seus olhos nas coisas que não se veem e se deixe guiar com base nas coisas que não se veem. Eu não vejo, mas se eu leio a Bíblia, eu sei no que crer. Tem aquele provérbio famoso, né, do livro de Provérbios: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Então, quando nós mergulhamos na leitura e no estudo da palavra, acompanhados com o Espírito Santo, esse ler a Bíblia nos levará a um mundo que não vemos, ou ao lado das coisas que não vemos e que são as verdadeiras e que são as que devem nortear o nosso viver. Então, amados, isso é muito sério. Muito sério. Ontem tivemos uma reunião lá no encontro dos pastores e foi falado algo que tem sido muito dito a respeito da espera de um avivamento. Não é que está muito bem profetizado. Nos últimos dias derramarei do meu espírito. Então, há uma grande expectativa com base nesse avivamento, nesse despertamento. Há uma grande. Por quê? O que é que os pastores veem? O que eles veem é isso aqui, ó, igreja vazia. Crentes desanimados o tempo todo. Então isso vai dando um anseio, ou melhor, não é um anseio, é o que eu quero dizer, vai dando uma ansiedade em que a turma fica aflita. Aí terminou a pregação, foi muito boa, o que o irmão compartilhou foi muito, mas muito bom mesmo. Aí terminou, a gente estava tendo comunhão, eu, o irmão que pregou e ainda um outro, e considerando o seguinte: será que nós devemos esperar um avivamento como foi o Pentecostes na Bíblia, ou como foi o movimento da chamada Rua Azusa 100 anos atrás? Então, certamente, se o Senhor profetizou a respeito de um avivamento, ele haverá. Mas como ele virá? Então, a gente estava ali compartilhando e o resultado do que falamos ali é que provavelmente esse avivamento que virá
não será um avivamento como tem sido nas décadas passadas, de muitas conversões, de curas, de revelações, de coisas maravilhosas. Será um avivamento de quebrantamento. Quebrantamento. Aí um dos pastores falou assim, é como a história do bambu, né? O bambu leva não sei quantos anos para lançar um broto e começar a se desenvolver acima da terra. Muitos anos. Mas enquanto ele não mostra a cara, com aquele brotinho tímido, ele está se arraigando fortemente debaixo da terra. E isso são coisas que não se vê. Não se vê. Então, um bambu terminado talvez tenha 20, 30 anos ou mais. Mas enquanto ele está formando, você fala, olha, aqui tem um bambuzal. Foi semeado há não sei quanto tempo. Não está vendo nada. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, e o tempo dele, debaixo da terra, antes que ele mostre a cara, é muito tempo. Ah, sim, Salmo 119. Hã? Ah, sim. Qual que é o versículo? O que eu disse? Ah, Provérbios? Ah, verdade, é verdade. Salmo 119. Verdade. 119, vê aí o versículo. Então, por favor. Então, antes que você obtenha algo visível, você tem que aguardar o que está se desenvolvendo no invisível, fora dos olhos. E o fato é que a maioria dos cristãos não consegue esperar e naufragam na fé. O esperar é uma prova terrível, meu irmão, e Deus não tem dó, não. Ele fala, eu te dou o meu espírito, eu te dou a minha palavra, e se vira aí com o que eu te dou, que é mais do que suficiente. Então, precisamos atentar nas coisas que não se veem. Temos que nos tornar fortes nisso. Então, falando da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Vamos avançar aqui. 105. Amém. Então, vamos aqui. 1 aos Coríntios 10, versos de 5 a 10. Diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Aqui na sequência, Paulo, nesse capítulo 10 mesmo, onde ele está falando da mesa de Deus e a mesa dos demônios, ele vai contar a história de Israel, para explicar o que é a mesa de Deus e a mesa dos demônios. E aqui nós estamos vendo os versículos em que Paulo fala da mesa dos demônios. O verso 6 diz: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então Deus os resgatou do Egito, da escravidão debaixo de Faraó, os colocou no deserto a caminho de Canaã. Mas o fato é que eles não chegaram, ficaram prostrados no deserto. Irmãos, a mesa dos demônios apresentam coisas tão atrativas, mas o que elas vão fazer é nos envenenar e nos deixar prostrados no deserto. Não vão chegar ao destino. Não vão nos beneficiar da graça que nos foi dada. Nós vamos falar disso mais adiante. Então, esses exemplos foram dados para que não cobicemos. Daí a necessidade de atentarmos para as coisas que não vemos. As coisas do pecado aparecem visíveis. As coisas da fé são apelos invisíveis. Bom, vamos avançar.
Depois, então, esse é uma primeira situação da mesa dos demônios. A segunda é: não vos façais, pois, idólatras. A terceira coisa: não pratiquemos imoralidade. E a palavra aqui é fornicação, é sexo desenfreado. Qualquer forma de sexo fora do casamento é fornicação. E Israel fez isso no deserto. 9. Não ponhamos o Senhor à prova, é o quarto ponto da mesa dos demônios. E o quinto é murmuração. Não murmureis, como algum deles murmuraram. Então, amados, o que nós estamos vendo com calma, e já acho que é a terceira reunião em que eu estou nesse primeiro prato maligno, é não agradar a Deus. Não entraram. Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Deus não se agradou da maioria deles. E o resultado disso, qual que foi? Ficarem prostrados no deserto. Deus fez grandes obras para os tirar do Egito. Continuou fazendo grandes obras para os fazer caminhar e os sustentar no deserto. Mas aquilo resultou em nada para a maioria deles. Então, aqui nós vamos ter que abrir a nossa Bíblia e terminar a leitura que nós estamos fazendo sobre a que se refere Paulo quando ele fala de ficar prostrado no deserto. Então vamos abrir em Números 14 e vamos ler. Nós já começamos no 13, já andamos no verso 14, e no verso 14 nós já fomos até o 19. Então, falando bem resumidamente, o Senhor mandou os espias à terra, eles foram, viram que a terra era boa, trouxeram até um cacho absurdo de uva, precisava de 2 para carregar. Aí eles dão um relato do que viram. Dois dos espias, era um de cada tribo, eram 12 no total. 2, Josué e Caleb, estavam motivados a prosseguirem e entrar na terra. Afinal de contas, esse era o objetivo de terem saído do Egito. Os outros 10, eles desanimaram o povo no caminhar. E levou o povo a uma grande revolta. Uma grande revolta. A ponto de quererem matar Moisés e Arão. Estavam a ponto de fazer isso. Matar Moisés e Arão, estabelecer um novo líder que os levasse de volta ao Egito. Já lemos tudo isso. Amados, a vida cristã é assim. Sempre o diabo vai colocar coisas para te fazer sair de debaixo da liderança de Jesus e te levar de volta de onde você saiu. Do mesmo pecado. Então, não sonhe com um tempo, não para esse mundo, com um tempo sem problemas, sem dificuldades. O que nós temos que fazer? É nos fortalecer na fé, para resistir o diabo. É isso que a Bíblia nos incentiva. O diabo não vai sair de cena antes que Jesus volte. Então, qual que é a nossa função? Qual que é a orientação dos apóstolos? Paulo diz: a nossa luta não é contra pessoas, é contra os principados e potestades que têm dominado este mundo, são forças espirituais do mal. A gente não vê, mas eles estão nos tentando, nos desanimando, colocando doenças, colocando embaraços, colocando problemas para todos os lados. E nós precisamos amadurecer na fé, permanecer na fé, confrontar o diabo e dizer: sai daí.
Então, Paulo vai dizer: se fortaleçam no Senhor, se fortaleçam na força do seu poder, tome toda a armadura de Deus, para ficar firmes contra toda a cilada do diabo. Então, todo esse evangelhozinho podre que pregam sobre prosperidade, irmãos, é falso, é mentiroso. É atrativo, é atraente, mas é mentiroso. A verdade é essa: Deus nos tirou do Egito, da escravidão de Faraó, para nos colocar numa caminhada na qual nós estamos agora, para chegar a um objetivo. E vai ter cobra, e vai ter escorpião, vai ter inimigo atacando pelas costas, vai ter inimigo impedindo que nós passemos por determinados lugares. Tudo ali é sobrenatural. Estou falando da caminhada do povo no deserto. O maná aparece misteriosamente pela manhã. Fica calmo. Não vai faltar sustento. A água vai fluir de uma rocha. Não vai faltar água. Não se desespere se houver sede. Acalma. Normalmente tem, mas às vezes pode faltar. E isso é uma prova. Não incite. Não incite, quer dizer, não permita que o diabo incite a sua alma a uma rebelião. Ontem, nessa mesma reunião dos pastores, um pastor falando algo assim no sentido de uma experiência de fracasso, ele disse: há uns 5 anos, há uns 4 anos atrás, a esposa dele perdeu um bebê na gravidez. E aquilo deixou ele revoltado. Eu fiquei revoltado. Ficou revoltado. Enfraqueceu, se desviou, mas Deus teve misericórdia, ele deixou de ser pastor, fechou a igreja que estava. Aí o Senhor o foi resgatando de volta. Por quê? Porque colocou expectativa na coisa errada. Mas Deus teve misericórdia e está dando uma nova chance. E ele falou: o Senhor me buscou, me resgatou, está me reavivando, me reanimando. Eu também perdi uma filha, na primeira filha, não sei se era filho ou filho. A primeira gravidez da Luzia foi um aborto. Mas para uns é motivo de ações de graças, para outros é de escândalo. Quem vai dar ações de graças? Quem está preparado. E quem vai tropeçar, se escandalizar? É aquele que está acreditando na coisa errada. Ah, mas não me falaram que isso podia acontecer. Pô, claro que pode acontecer. Então, é dessas coisas que nós estamos falando. Então, amados, eles estavam a ponto de matar Moisés e Arão, estabelecer um novo líder para retornar ao Egito. Depois que destruíram o Egito com as 10 pragas, ele já chegou e falou: desculpa aí, hein? Tem cabimento uma coisa dessa? Você acha que eles iam ser recebidos? Então, o quadro era esse. O Senhor se ira contra eles e fala: Moisés, eu vou destruir esse povo e vou começar tudo de novo com você. Aí Moisés fala: não, Senhor, não. Senão isso vai manchar a sua reputação entre os povos. Foi aí que a gente parou. Então vamos continuar na leitura. Eu leio a primeira parte e os irmãos completam. Então vamos para o 20. Nós vamos ler do 20 até o 38. Diz assim: tornou-lhe o Senhor. Quer dizer, perdoou o povo. Porém, tão certo como eu vivo, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito,
e não obedeceram. Amados, eu comentei sobre o tempo em que eles estavam no deserto da vez passada. Alguém se lembra? Há quanto tempo eles estavam na caminhada quando ocorreu esse evento? Vamos lá, quanto? 38 dias? Quando a rebelião. Quanto você falou, Zé? 1 ano e meio. Então, em 1 ano e meio, eles já tinham se rebelado quantas vezes? Você falou, agora deu. Deu. Irmãos, cuidado que uma hora dá, viu? Ah, Deus é bom, é misericórdia, você dura para... Cuidado. Não abuse disso. Não seja relaxado na misericórdia do Senhor. Uma hora você vai clamar e Deus vai falar, não vou te ouvir. Algum dos profetas falou pelo Senhor dizendo, vocês clamarão e eu não socorrerei. Por quê? Porque já clamou 1 milhão de vezes. Quer dizer, já se rebelou 1 milhão de vezes. Uma hora você vai, agora apertou, Senhor, agora apertou, me ajuda, não e não. Vai morrer. Mas Deus não é bom? É bom. Então ouça da primeira vez. Se não for da primeira vez, ouça na segunda. Se não for na segunda, ouça da 10ª, mas eu não sei até onde vai isso. Uma hora você vai clamar. E Deus vai falar, acabou, filho. Então, nós já temos fraquezas demais. Então, nós a todo tempo estamos precisando do Senhor. E a todo tempo devemos clamar ao Senhor. Mas não fique jamais confortável no pecado. Isso tem prazo de validade. Ah, mas Deus não é bom. É bom, Deus é bom. Deus é bom para os que o temem. Para quem não teme, uma hora a porta fecha. Não é? A porta fecha? Vocês estão lembrando do quê? Do Noé. Ah, Noé, boa, eu não estava pensando nessa. A porta fechou? Aí na hora que a água bateu no traseiro, a turma foi bater na porta da arca, e a porta da arca estava o quê? Outra porta que se fechou. Das virgens, essa que eu tinha em mente. Deixa entrar, senhor, já foi. Não encheu a vasilha de óleo, por quê? Ah, senhor, tinha umas outras coisas para fazer, então vai fazer, filho. Eu estou ficando com as que encheram o óleo de vasilha, a vasilha de óleo. A porta fecha. Não estou nervoso não, viu, irmãos? A palavra é que está nervosa. É o Espírito que está nervoso. Não provoqueis os zelos de Deus. Ah, eu acho que ali foi a gota d'água também, né, Dinho? Já fazia tempo que o senhor estava falando com eles ali naquela Sodoma, né, Dinho? Sai daqui. Não, aqui está dando dinheiro, aqui está indo bem, meus negócios estão prosperando. Sai daqui. Aí o senhor manda 2 anjos e arrancaram eles daquela promiscuidade com mão forte, que senão não sobraria nada deles. Aí o senhor falou, na hora que correr, não olha para trás. Aí eles correram, chegou numa certa altura, a mulher pensou na cozinha nova que ela tinha comprado. O celular, né, Dinho? Esqueci o celular, eu vou lá. Já não vai mais, filha. Já não vai ficar aí. Outro dia eu vi um vídeo, eu nem abri, mas alguém descobriu a estátua de sal da mulher de Ló por aí, sabe? Esses vídeos besta, né, de arqueólogos e tal. Tá lá, não voltou para buscar, não. Não esse é o caso que nós estamos analisando, né? Mas vou falar de uma outra situação que fechou a porta. O Senhor passou alguns séculos dizendo, se arrependam,
voltem à prática da lei. Até que um dia o Nabucodonosor veio e meteu o pé na porta. Arrebentou com tudo, com a cidade, com o templo, matou um mundaréu de gente, e o que sobrou levou cativo para a Babilônia. Ah, sim. Sim. Então, e essa já é uma segunda vez, né? A primeira vez foi o templo no tempo de Nabucodonosor. Aí se passaram quantos? 600 anos, e os caras repetem a história. E o Senhor, e são duas vezes, viu? Uma no começo do ministério e outra no fechamento do ministério, na última semana. Foram duas vezes que o Senhor entrou no templo e revirou tudo. No começo do ministério e no fim do ministério. Aquilo que foi? Não foi só uma correção, foi uma advertência profética. Que quem viraria a mesa, de fato, seria o general romano, no ano 70. Então, nós devemos levar muito a sério todas essas coisas. Então, vamos continuar aqui. 22, já lemos. 23. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometia a seus pais. Então, o que Paulo está dizendo, no verso que nós estamos analisando, é que Deus não se agradou da maioria dele. Não se agradou por quê? Porque desprezaram o próprio Senhor. Não só não procuraram fazer o que agradava ao Senhor, mas até mesmo desprezou o Senhor. Prosseguindo. Porque o meu servo Caleb, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Sim, então vejam, amados, ele está fazendo uma ressalva de alguém que foi fiel. Mais para frente ele vai incluir também Josué. Mas aqui em especial ele está falando a Caleb. O que houve nele? Outro espírito. O que é espírito aqui? É outro ânimo, outra disposição de mente. E o que ele falou? Não, eia, subamos e possuamos, certamente prevaleceremos. Os gigantes, as muralhas, tudo isso vai ser pão para a gente. Vamos prosseguir. 25. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Daqui a pouco eu comento isso. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão. Leiam 27. Diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor. Então vejam, assim como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. O que eles disseram? Leiam o verso 3. Não, o 2 e o 3. Do 14,
queres não seria levar O 4 também. Essas são as palavras deles. O Senhor falou, então é isso que vocês falaram? É isso que vocês vão ter. Eu falei outra coisa. Eu falei coisa boa. Eu falei de vencer, entrar e desfrutar da boa terra. Mas vocês falam coisas negativas e não param de murmurar o tempo todo. Vocês escolheram falar contra o que eu falava. Então vocês vão ficar com as suas palavras. Irmãos, murmuração é uma coisa terrível. Irmãos e irmãs murmuram. Mas eu acho que as irmãs murmuram de 2 a 3 vezes mais que os irmãos. Cuidado com a língua de maldição. Cuidado. Cuidado, porque o que você fala pode ser aquilo que Deus vai te dar. Ele está falando outra coisa, mas você está praguejando, está murmurando, está reclamando. Então Deus fala, tá bom, não vai ser do jeito que eu quero, vai ser do jeito que você quer. Você vai ficar com a miséria que a tua língua está destilando. É isso, irmãos. Cuidado com o que fala. Segura a língua, fala, Senhor, não me deixa falar essas coisas que o próprio demônio está me querendo fazer falar. Me ajude a falar as tuas boas palavras. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Não reclame, não murmure. É um salmo, né? Coloca uma fechadura, um ferrolho forte. Aí precisa do Espírito Santo, né? Porque quando você está nervoso, você fala mesmo, né? Você tem que falar, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. É uma porta frequentemente muito difícil de fechar. Então, se você costuma soltar demais a língua e amaldiçoar as coisas, dizer que tudo é uma droga, que não sei o quê, reclama, na hora que você tiver calma diante do Senhor, você fala assim, Senhor, você viu ontem? Desaguei aquele lixo todo. Aquele esgoto todo saiu da minha boca. Me perdoa, Senhor. Me dá vitória nesse assunto. Não me deixe ser murmurador. Pede para o Senhor, não fica murmurando. Pede para o Senhor mudar a situação. Não adianta você ficar colocando culpas em outros, que talvez a culpa seja de outros. Faça algo capaz de mudar a situação. E segundo os caminhos do Senhor, o que é que muda a situação? Oração. Acompanhado do quê, em especial? Não, fé também, mas é outra coisinha aí. Nós cantamos no hino aí. Sobre encher do Espírito, falou lá. Em tudo, dá graças. Fala exatamente o contrário. Você quer amaldiçoar, você quer falar mal, dá graças. Dá graças. Aí você vai tentar dar graças, você vai ver que tem uma trava, na verdade, impedindo o dar graças. Porque a trava da maldição está totalmente arrombada. Mas o dar graças parece que não flui. Aí você tem que clamar ao Senhor. Não culpe a calçada. Dê graças. Senhor, o Senhor podia ter evitado que eu desse esse tropicão. Mas o Senhor não evitou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Bom, irmãos, nós não vamos chegar no 38 porque o tempo já acabou. E o Senhor vai dizer, vamos só ler o 29 e parar por hoje. Neste deserto cairá o vosso cadáver.
segundo o Senhor, e os que entre vós, não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Amém. Então, irmãos, Deus não se agradou da maioria deles, porque desprezaram o Senhor. Desprezaram as palavras do Senhor, desprezaram os grandes atos que o Senhor já havia feito, desprezaram acima de tudo e principalmente desprezaram a aliança que o Senhor fez com eles no Monte Sinai. Jogaram no lixo a aliança de Deus. Que o Senhor nos livre disso, irmãos. Vamos dar glória ao Senhor, vamos nos alimentar da palavra, porque só a palavra pode nos abrir os olhos para as coisas que nós não vemos. E as coisas boas estão no que não vemos. Mas para isso nós precisamos nos alimentar da palavra, nos encher da palavra e pedir ao Senhor, enquanto lemos, que Ele faça acontecer em nós as suas ricas e preciosas promessas, para que quando a situação vier, não nos encontre em fraqueza, senão o que vai sair é revolta e murmuração. Amém? Querido Senhor, eu queria convidar os irmãos para a gente ficar em pé e vamos orar. Antes de orar para nos despedirmos, eu queria orar no sentido do que foi compartilhado. Então eu vou orar e os irmãos, as irmãs que quiserem, repitam a minha oração. Eu vou orar no sentido do Senhor nos fortalecer na fé, nos ajudar a comermos e nos alimentarmos da palavra, para não sermos pegos de surpresa. Pelo contrário, sabendo o que temos que enfrentar, sabendo o que a palavra diz e nos preparando adequadamente para não nos surpreendermos. Porque se eu não me alimento da palavra, quando o tempo ruim vem, se eu não comi, então como é que eu estou? Fraco? Aí eu vou precisar de fé. E cadê a fé se eu não me fortaleci? Aí o que vai sair é piti, revolta contra Deus que não tem culpa de nada. Então, mas se estamos ouvindo, temos que nos alimentar. Então vamos orar. Oi. Tá. Amém. Então, na hora que a gente for orar para se despedir, a gente ora por isso. Querido Pai, em nome de Jesus, diante de tudo que vimos na Tua palavra, queremos ter um coração de temor, para que não aconteça conosco o que aconteceu com Israel. Deus não se agradou da maioria deles. Querido Deus, queremos agradar a Ti. Livra-nos do tentador. Livra-nos também de nos agradarmos mais com as coisas do mundo do que com as suas coisas. Ajuda-nos a rejeitarmos a mesa dos demônios. Ajuda-nos a nos alimentarmos da mesa que Deus nos prepara. Mesmo no deserto, o Senhor tem uma mesa preparada para nós. Queremos andar na Tua presença.
Queremos comer do maná, da tua palavra viva. Queremos beber da água que flui da rocha, em submissão ao Espírito Santo. Querido Senhor, fortalece-nos dia a dia. Queremos dia a dia estar cuidando da nossa alma, para resistirmos no dia mau, vencermos tudo e continuarmos inabaláveis. Querido Senhor, fortalece-nos enquanto nos perdoe, Senhor, as nossas fraquezas, os nossos fracassos. Senhor querido, contamos com tua misericórdia diante das nossas fraquezas e fracassos. Não queremos nos acomodar no pecado. Queremos buscar libertação a todo custo. Ajuda-nos, Senhor, a nos enchermos de Ti diariamente, a clamarmos a Ti diariamente, para sermos fortalecidos em Ti, na força do Teu próprio poder, no nosso homem interior, para não fracassarmos, como fracassou Israel. Renova-nos a cada manhã. Visita-nos com tua bondade. Desperta-nos para vivermos para ti. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.